Vocês sabem que são substantivo, então, gente? Muito bem. Então, os adjetivos possessivos, tá? São aqueles que vão antes de um substantivo. Um substantivo é aquilo que nomeia os seres, as coisas, aquilo que dá nome às coisas no geral, ok? Então, aqui na página 19, nesse quadrinho, nós temos os adjetivos possessivos, que nós usamos sempre antes de um substantivo. Quais são eles? Para a primeira persona dele singular, nós temos mi, mis. Tu, nós temos tu e tus. Él, ellos, te, su e sus. Nosotros ou nosotras, nuestro, nuestra, nuestros e nuestras. Vosotros e vosotras, vuestro e vuestra, vuestros e vuestras. Para eles, tedes, su e sus. Para cada uma delas tem o singular e tem o plural. Por quê? Porque a gente pode ter posse de um objeto só ou mais de um objeto, né? Pode ser uma pessoa só ou mais de uma pessoa. Então, eu falo assim, um exemplo de uma frase. Sus amigas son muy inteligentes. Ou, su amiga es muy inteligente. Por que eu uso su e sus? Porque amiga e amigas são substantivos, ok? Então, por isso que eu vou usar o mi e o mis. Por isso que eu vou usar os adjetivos possessivos, tá? Agora, se eu falo assim, nuestra escuela está sin los alunos, né? Nossa escola, nuestra escola. Escola é adjetivo, é substantivo, ok? Então, sempre antes de um adjetivo, de um substantivo, eu vou usar os adjetivos possessivos. Sempre antes do substantivo, eu vou usar essa tabelinha aqui, ok? E aí, agora, nós vamos para a próxima tabelinha, tá? Essa tabelinha aqui embaixo. Em espanhol, os possessivos que vão depois do substantivo ou sem ele são chamados de pronombres possessivos. Então, os possessivos que vão depois dos substantivos, ou sem ele, ou na ausência dele, ou no final da frase, são chamados de pronombres possessivos. Quais são eles? Para yo, mío, mía, míos e mías. Para tu, tuyo, tuya, tuyos e tuyas. Para ele, ellos, de, suyos, suyas, suyos, suyas. Para nós outros, olha, o nós outros e vosotros é igual aos adjetivos possessivos, esses não vão mudar, tá bom? Podem olhar ali, ó, nuestro, nuestra, nuestros e nuestras. Vosotros, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras. Para eles, deles, suyos, suyas, suyos e suyas. Vou dar um exemplo para vocês de uma frase. Quando eu falo assim, esta é mi casa, né? Esta é minha casa. Eu vou usar o mi, eu vou usar o adjetivo possessivo mi, porque casa está depois, e casa é um substantivo. Agora, se eu falo assim, esta casa es mia, ó, eu estou usando depois do substantivo. Então, quando eu uso depois do substantivo, eu uso os pronombres possessivos, tá? Esta casa es mia, esta casa es tuya, ok? Então, adjetivo possessivo antes do substantivo, pronome possessivo depois do substantivo ou final de frase ou na ausência dele. Então, se vocês souberem a regra do adjetivo possessivo, que vocês usam ele antes de um substantivo, sabe a regra dos pronomes possessivos. Se não tiver substantivo logo depois, usa o pronome possessivo, ok? E aí, então, agora, olhem lá na página 20, bem em cima tem um exemplo. Vamos lá na página 20. Esta es su madre. Olha ali, nós temos o su, que é um adjetivo possessivo, mais madre, que é um substantivo. Agora vamos colocar o possessivo para depois do substantivo. Esta es la suya, tá? Aqui, ó, na ausência, aqui nem existe substantivo, nem antes nem depois. Então, eu vou usar o possessivo menos o substantivo, que não tem ali, tá? Então, o substantivo pode aparecer e pode não aparecer com o pronome possessivo, ok? E aí, agora nós vamos para as atividades, e aí vocês vão entender melhor, tá bom? Tem alguma dúvida até aqui? A gente pode perguntar. Vamos lá, podem perguntar, sem vergonha, vocês estão aqui para aprender, para perguntar se tem dúvida.
Não tem? Então, vamos para as atividades. Lê a tira de Gaturro e contesta as questões de 21 a 24, tá? Então, essa tirinha aqui do lado é para as questões de 21 a 24. Na tirinha fala assim: Ágata, com respeito a vos, eu me sinto tuyo. E vos? No, a mim me gostaria se tu e eu. Ok? Então, o que se passa aí nessa tirinha? O que Gaturro sente em relação, como ele se sente em relação a Ágata? Ele se sente, né, de posse dela, né? Eu me sinto tuyo, né? Ele sente posse dela. E ela em relação a ele? O que ela sente? Ó, ela separou, ali nós temos um pronome possessivo, tuyo, né? E aí ela separou, ela falou tu e yo. Ela transformou o pronome possessivo em pronombres personais. Tu lá e eu aqui, né? Então, bem separadinhos. Então, o que ela sente em relação a Gaturro? Ela sente alguma coisa? Acho que ela não sente nada por ele, né? Porque tu lá e eu aqui, bem separadinho. Então, vamos para a primeira questão. Gaturro, em ele primeiro bocadilho no primeiro quadrinho, tá? Usa um pronome possessivo tuyo. Em este caso, por que não se pudo usar o adjetivo possessivo tu? Responda em português. Por que ele não pode usar o adjetivo possessivo tu nesse caso? Alguém pode me dizer? Liguem esses microfones para falar. Vamos lá. Por que ele não usou tu e usou tuyo? Me respondam. Daiana, responde que eu sei que você sabe. Tá louquinha para falar. Por que ele não usou tu? Lauro, Lucas. Porque ele queria ficar ele e ela? Não, pelas regras de uso do adjetivo possessivo e pronome possessivo. Por que ele usou o tuyo, que é um pronome possessivo, e não o tu, que é um adjetivo possessivo? Porque... Lembrem, quando que a gente usa o tu? Quando que a gente usa o adjetivo possessivo? Vamos, gente, quando que a gente usa os adjetivos possessivos? Voltem lá na página anterior e olhem lá, o que falou. Quando que a gente usa o adjetivo possessivo? Antes do verbo? Não. Antes de um substituto. Ah, esqueci a palavra. Substantivo. Antes de um substantivo. É, isso mesmo. Então, nós usamos os adjetivos possessivos antes de um substantivo. E olha aqui na frase, Ágata, com respeito a vos, eu me sinto assim, tuyo. Tem algum substantivo na frente de tuyo? Depois de tuyo, perdão. A frase acaba ali no tuyo, né? Então, se não tem um substantivo logo depois do possessivo, nós vamos usar o pronome possessivo. Então, qual é a resposta? Porque o possessivo está no final da frase e não acompanha nenhum substantivo. Por isso que eu vou usar o pronome possessivo, tá? Então, por que eu vou usar tuyo? Porque o possessivo está no final da frase e não acompanha nenhum substantivo. Ok? Que sente Ágata hacia Gaturro? O que sente a Ágata em relação a Gaturro? Ela é apaixonada por ele ou ela não tá nem aí para ele? Nem aí para ele. Não tá nem aí para ele, né? Então ela não sente nada. Então, não siente nada. Ok? Na 23 fala o seguinte. Ágata juega com a palavra tuyo separando-a. Em que se volviu o término?
Quando ela separou tuyo, né, e colocou tu e yo, de pronombre possessivo as palavras passaram a ser o quê? Que tipo de pronombres passaram a ser? Tu e yo. Tu e yo. São que tipo de pronombres? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, em português, são que tipo de pronomes? Eu, tu, pronomes? Pessoais? Hã? Pessoais? Pronombres personales. Então, tu y yo, tuyo se volvió a pronombres personales. Ó, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros. Então, tu y yo se volvieron a ser pronombres personales. Ok? 24. Qual é a forma infinitiva do verbo siento? Ali. A mim, lá na primeira, Ágata, com respeito a vós, eu me siento assim. Ali, siento não é do verbo sentar. De qual é o verbo? Esse siento é de qual verbo? É do verbo sentar? Não, né? É de qual verbo? Ana, você está com o microfone desligado. Oi. Ainda está desligado. Agora sim. De qual verbo, Ana? Eu não sei. De sentir? Oi? Sentir? Sentir. Sentir, do verbo sentir. Muito bem. Então, siento é do verbo sentir. Eu não siento, né? O que você siente em relação a mim? Eu siento tuyo. Eu me sinto, do verbo sentir. Muito bem. Ok? Agora, 25. La canción Mi Princesa de la telenovela argentina Violeta está toda desordenada. Córtala, discútela e põe-la em ordem correto. Essa atividade aqui sobre essa música aqui, ó, a música ela está toda fora de ordem, tá? O que é que vocês vão fazer depois? Vocês vão colocar a música aí no celular de vocês e aí vocês vão escutar e vão colocar a música em ordem numa folha de caderno. Vão recortar e colocar ela na ordem correta, ok? Aí essa atividade vocês vão fazer depois, tá? Escutar essa música e colocar essa letra da canção que está toda embaralhada aqui na ordem correta e colar no caderno, ok? E aí agora, então, nós vamos lá na página 23. Completa a biografia de Martina Stossel com os possessivos de la terceira persona, singular e plural. Então, nós vamos usar aqui os possessivos da terceira persona do singular, né? Su ou suya, e da terceira pessoa do plural, su ou suyas, tá? Vamos ver se a gente vai usar aqui pronombre possessivo ou adjetivo possessivo, ok? Então, eu vou lendo e aí vocês vão me dizendo qual é o adjetivo ou pronombre possessivo que a gente coloca aqui. Martina Alejandra Stossel Muslera nació en 21 de marzo de 1997 en Buenos Aires, Argentina. ¿Suyo padre ou su padre? Tu padre? Su padre. Padre é um substantivo. Então, antes de um substantivo, eu sempre vou usar os adjetivos possessivos. Então, su padre, Alejandro Stossel, produtor de televisão, e suya madre ou su madre? Su. Su madre, né? Porque madre é um substantivo, é mãe. Su madre. Mariana Muslera. Tiene un hermano mayor, Francisco. Recibió suyo apodo ou su apodo? Apodo é apelido. Su apodo. Su, porque apodo é um substantivo. Su apodo tiene em la infância. Realizou suyos estudios ou sus estudios? Sus estudos?
Sus estudios. Porque estudios é estudo, é um substantivo. Realizou sus estudios de canto, piano, comédia musical, teatro e baile. Admiradora de Justin Bieber, Miley Cyrus, também lhe gusta Madonna, Beyoncé e Rihanna. Em 2007, hace suyo debut ou su debut? Debut quer dizer estreia, primeira vez. Então, é um substantivo, né? Então, eu vou usar qual? Suyo. Su. Antes de substantivo, sempre vou usar os adjetivos possessivos. Então, é su. Em 2007, hace su debut. Coloque ali que debut é a estreia, para vocês saberem. Em televisão, com um papel menor em la telenovela Patito Feo. Então, a primeira vez que ela apareceu na televisão, que ela fez algo na televisão, foi na telenovela Patito Feo. Em 2011, puso suya voz ou su voz. Voz é o nome dado ao som que sai da boca da gente aqui. Então, é substantivo. Então, como é que fica? Su. Su voz a la versión en español en el tema de Glow. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Que forma parte do álbum Disney Princess. Fairy Tale Songs. Não sei se é assim que fala. Quando cuenta 13 anos, hizo el casting para um papel em Violeta e resultou elegida para o papel principal em la série da Disney Channel. Coprodução entre Latinoamérica, Europa, Medio Oriente e África. Cantou o tema da série que se titulou Em Mi Mundo, gracias a suyo trabajo ou a su trabajo. Su trabajo é trabalho, é um substantivo. Gracias a su trabajo, ganó un premio a la actriz revelación en la edición de 2012 de los Kids' Choice Awards, Argentina, y el Martín Fierro a la actriz revelación. Además, prestó a voz ahí de nuevo. ¿Prestó? Su voz a algunas canciones de los álbumes de la serie. Con 16 años tuvo que dejar la escuela a causa de las grabaciones del programa, a las funciones en el Gran Rex e outros compromissos laborais. Então, quando ela teve 16 anos, quando ela estava com 16 anos, ela teve que parar os seus estudos. Ela teve que parar de estudar por causa das gravações, né? Fala aqui, e das funções no Gran Rex, que ela trabalhava, e outros compromissos de trabalho. Então, com 16 anos, por esses motivos, ela teve que parar os estudos. Começou estudos, suyos ou sus? Sus estudos à distância mediante internet. Então, como é que ela fez para estudar? Ela começou a estudar à distância, né? Estudar online, estudar pela internet, assim como vocês estão fazendo nesse momento. Ok? Em 21 de agosto de 2015, se hizo pública suya contratación ou su contratación. Su contratación por Hollywood Records. Protagonizó Tini, El Gran Cambio de Violeta em 2016 e apresentou o single Sempre Brilharás como canção principal da película. Em abril desse mesmo ano, lançou Tini su primer ou suya primer? Su primer disco em solitário e em julho apresentou Green Escape, su primeiro sencillo e vídeo com solista. Então, vocês viram que nesse texto aqui, nós usamos somente adjetivos possessivos, porque todas as palavras que vinham logo após eram substantivos, ok? Agora, vamos para a página 24. Vamos fazer mais atividade 28, 27 e 28, ok? Agora, lê as frases e transforma-las utilizando os pronombres possessivos, tá? Então, por exemplo, as frases estão sendo usadas os adjetivos possessivos. Vocês terão que transformá-las usando os pronombres possessivos, como no exemplo. Prestou su voz. Prestou la voz
suya. Ó, ele transformou a frase colocando, né, o possessivo depois do verbo. Ó. Aí depois do verbo usa pronome possessivo. Tá? Ó, prestou su, vos, prestou la vos, suya. Ok? Vamos lá então para a primeira. Su hermano maior se llama Francisco. Como é que a gente vai transformar para colocar o possessivo depois do substantivo? Ó, su hermano mayor se llama Francisco. Poderia ser assim: el hermano mayor suyo se llama Francisco. Ó, depois de suyo vem o se, que é um pronome reflexivo, e depois llama vem um verbo. Então pode. A prof vai digitar aqui, tá? No bate-papo para vocês verem como é que ficou essa primeira. Tá bom? Vamos ver. Ficou assim. El hermano mayor, ó, suyo se llama Francisco. Assim. El hermano mayor suyo se llama Francisco. Por quê, gente? Ó, antes, o su estava antes de hermano, né? Agora, nós colocamos para depois. El hermano mayor suyo. Logo depois de suyo não tem um substantivo. Tem o quê? Tem um pronome reflexivo se e o verbo, ok? Vamos para a próxima. B. Com 16 anos, tuvo que deixar seus estudos. Como é que a gente transformaria? Alguém acha que consegue? Ana, conseguiu formular a frase? Ó, com 16 anos, tuvo que deixar os estudos suyos. Aos seus 16 anos, teve que deixar estúdios. Daí colocar os suyos no final, tá? Então fica assim, coloca igual está escrito ali, com 16 anos, tuvo que deixar los estudios, coloca igual a frase, igual está ali na B, só vai colocar os suyos no final. Ó, repitam a frase, ó, com 16 anos, tuvo que deixar, daí, antes de estudos, coloca los estudios suyos, tira os sus dali, ó, com 16 anos, tuvo que deixar, e agora tira o sus, coloca o los, e a palavra estudios, e os suyos coloca no final. Entenderam? Só reescrever a frase. E a C? A C fica assim. Como é que está a frase original ali? Prestou su voz a algumas canções de los álbuns de la série. Então, vamos colocar prestou, no lugar do su coloca lá, prestou la voz suya a algumas canções de los álbuns de la série. Vou escrever essa aqui para vocês, tá? Assim. Prestou la voz, ó, suya a algunas canciones de los álbumes de la série. Ok? Agora vamos para a última, da 27, a D. Em 2016, apresentou seu single Sempre Brilharás. Então, como é que ficou? Fica essa frase. Em 2016, apresentou, tira o su, coloca o el.
el single suyo siempre brilharás, tá? Então, ficou assim a frase. Em 2016, prestou el single suyo sempre brilharás. Ok? E agora, gente, a 28. Eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer depois, tá? 28. Contesta as perguntas de acordo com o texto. De onde é Martina? De que lugar que ela é? Que fala lá no texto, lá no primeiro parágrafo do texto. De onde que ela é? Buenos Aires, Buenos Aires, de qual país? Argentina. Argentina. Então, né, Martina é de Buenos Aires, Argentina. Ok? Na B. Quando isso, sua primeira apresentação na televisão? Quando ela fez o seu debut? Lembra que eu falei para vocês? Quando foi a sua estreia na televisão? 2011? 2011. E qual foi o trabalho dela? Em La Telenovela? Como é que é o nome da telenovela? Patito Feio. Mas foi em 2011? Será que foi em 2011? Lê no início desse parágrafo. 2007. Em 2007, com a telenovela Patito Feio. Ok? E aí agora a última. Por que tuvo que deixar os estudos? Por que ela teve que deixar os estudos, que a prof explicou antes? Por quê? Pode responder em português essa. Por causa que ela tinha que trabalhar com a televisão. Então, porque os horários não batiam, por causa das gravações, por causa do seu trabalho no Gran Rex, né? E outros compromissos, tá? Por causa das suas gravações. E aí tem outra pergunta. Que isso para poder estudar? O que ela fez para poder estudar? Online. Aulas online. Ela começou a estudar à distância, começou a fazer aulas online. Muito bem. Ok? Todo mundo fez? Sim. Gente, então a aula de hoje é isso. Ok? Quem participou da aula, né, fez todas as atividades, só vai ficar a tarefa de fazer a atividade lá da música, que vai colocar a música na ordem, tá? Mas assim, vocês vão tirar foto de todas as atividades que a gente fez e vão mandar do mesmo jeito de sempre, tá bom? Então, vocês vão tirar as fotos da página 20, depois da página 21 coladinha no caderno, da página 23 e até a página 24, atividade 28, tá? Vão tirar a fotinha ali e mandar lá no plataforma digital, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, né, e não quiseram perguntar agora, e quiserem perguntar depois sobre os adjetivos possessivos e pronomes possessivos, podem perguntar, tá bom? O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvidas e não perguntarem, tá bom? Agora eu só vou pegar meu celular para tirar uma fotinha, peraí. Lá. Apareçam todo mundo. Caroline, você que entrou agora, vamos lá? E... aí, gente. Então, gente...